Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Animados? Animados? Estamos no Segundo Testamento, gente. Olha quanto que nós já percorremos na nossa leitura nesses 79 dias. É muita glória de papai, como diz o meu pai, né? Então, assim, estamos felizes, graças a Deus, porque estamos conseguindo prosseguir na nossa jornada, né, de leitura. Então, nós hoje vamos continuar a leitura de Mateus. É o livro do Evangelho de Jesus, segundo a visão de Mateus, que era um dos seus discípulos. Ele já contou que ele era um cobrador de impostos e que tem a finalidade de provar para os judeus, de mostrar para os judeus que Jesus é sim Cristo, o Messias enviado. Então vamos orar para que o Senhor nos dê revelação da tua palavra. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, glorificamos teu nome, porque o Senhor é bom, tem nos ajudado, suas misericórdias têm sido sobre nós cada manhã, assim como a tua palavra nos disseste. Pai, fica conosco e revela-nos a ti através da tua palavra, nos dando graça, sabedoria e entendimento. Louvo e glorifico o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Já vimos que Jesus já foi batizado, ele já escolheu os discípulos, já começou a curar, e vimos que Mateus ele vai contando passagens específicas que mostram Jesus cumprindo a lei, porque as profecias, porque a profecia dizia que haveria o Messias. E ele está aqui provando, olha, vocês estão vendo, assim como foi dito pelo profeta, assim ele está fazendo. Então, Mateus tem esse cuidado de mostrar que Jesus é o Messias. Então, no capítulo 11, ele fala que João Batista envia 2 discípulos. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar das cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Jesus, lembrando que João Batista já estava preso, enviou 2 dos seus discípulos a dizer: és tu aquele que havia de ouvir e esperamos outro? Então, Jesus era, inclusive, João Batista falou: eis que vem aí aquele que batizará com fogo. E agora que ele está preso, ele está lá duvidando, né? E ele vai e faz essa pergunta. E Jesus não podia se autoproclamar, né? Ele não podia se autoproclamar como sendo Messias, porque a lei não permitia isso. E aí Jesus responde e fala assim, ó: ide anunciai a João as coisas que ouvides e vedes. Ou seja, fala o que está acontecendo, fala das curas, dos milagres. E João irá acreditar e fala assim: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Então, veja os frutos daquilo que eu estou fazendo e tire suas próprias conclusões. É isso que Jesus está falando. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido? Ou os que trajam ricamente estão nas casas dos reis? Mas então que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Isso está lá em Malaquias, capítulo 3, nós lemos isso. E em verdade vos digo que eu, entre os que a mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então aqui Jesus está falando que o mesmo o Espírito
está identificando que o mesmo espírito e a força que havia lá no profeta Elias, há também em João Batista. Então, o que acontece? Ele continua a falar, e aí o Mateus continua a mostrar, né? E ele começa aqui, ó, aí Jesus começa a ver as cidades e fala. Então começou, a partir do versículo 20, começou ele a lançar em rosto as cidades onde operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haver arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fosses feitos o prodígio que é em vós que fizeram, há muito que teria arrependido com panos de saco grosseiro e com cinzas. E por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo, no dia para vós. E ele continua contando a história. Então, agora Jesus vem e começa a falar. E Jesus tinha 3 tipos de pessoas que ouviam, tinha 3 tipos de públicos, que eram os pequenos, né, os enfermos, os endemoniados, os doentes. Aí o segundo público dele era os discípulos que ele ensinava, que era para aprender, estavam ali dispostos a aprender. E o terceiro público eram os fariseus, que eram sábios. Lembra que eu já expliquei sobre os fariseus ontem, que eles realmente eram pessoas sábias que estavam ali para segurar, afirmar a lei no tempo de coisa, mas eles se perderam e agora eles tinham meras formalidades. Então Jesus ele vai explicar sobre Jesus veio para pegar aos pequeninos. E naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues para meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então Jesus se mostra assim como uma opção para eles, né? E ele fala, ó, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está dizendo aqui, ó, daquilo que eu tenho para te ensinar é leve, é prático, né? Porque não é aquela coisa, o jugo é aquela coisa, eu já expliquei para vocês lá no Antigo Testamento, que colocava nos bois, né? E eles tinham que levar aquele pedaço de madeira ali para eles caminharem junto. Então o Senhor fala assim, olha, a minha lei é suave, ele é leve. As leis eram pesadas, né? O olho por olho, o dente por dente. E Jesus traz aqui, Jesus está acima da lei. Então, o Senhor Jesus está dando descanso ao povo. Ele mostra ali que é uma opção leve, suave. Jesus é o Senhor do sábado, olha isso. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito num sábado. E ele disse, não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele andavam. Lembra da história do pão da propiciação, quando Davi foi lá e eles estavam famintos? Ele falou, não, eu sei, mas esses homens são mais importantes, vão cuidar desses homens, o cuidado dele, né? Então Jesus lembra deles lá na história de Davi. E como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não entendes lido a lei, que os sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero e não sacrifico, não condenareis os inocentes. Então Jesus fala assim, eu não estou preocupado com o tamanho do sacrifício, eu estou preocupado com o que vocês nem sabem o que é ter misericórdia, porque o Filho do Homem até o sábado é o Senhor, até do sábado é o Senhor. Então esse aqui é mais uma vez
Mateus mostrando a divindade de Jesus. Ele continua contando as histórias e ele cura também logo à frente, ele já vai e cura um homem no sábado. Olha o que Jesus faz. Partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem Jesus, interrogaram, dizendo: é lícito curar no sábado? E ele disse: qual dentre vós será homem que, tendo uma ovelha, e num sábado ela cair na cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem... Meu Deus, dormi tão tarde. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E é por consequência lícito fazer o bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a mão. E ele estendeu e ficou são como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselhos contra ele para o matarem. Olha o nível do povo. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que não descobrissem, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraza. Porei sobre ele meu espírito, e anunciar aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pela sua voz. Pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Então, que eles começam a se perguntar, né, se Jesus seria o filho de Davi. Até agora que ninguém tinha feito isso, né? Ninguém tinha expulsado demônios, ninguém tinha curado, ninguém tinha feito as maravilhas que o Senhor estava fazendo. Então eles começam realmente a mas será se é ele mesmo? Gente, eu coloquei um filtro porque eu acordei só o pó da rabiola. E aí continua as blasfêmias dos fariseus. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falaram e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mateus capítulo 12, versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, diz: todo reino é dividido contra si mesmo, é devastado, e toda cidade, casa dividida contra si mesma, não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Eu se expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa então os vossos filhos? Porquanto eles mesmos serão os vossos juízes. Então Jesus fala: gente, não faz sentido. Vocês estão falando aí que eu sou de Beelzebu, expulsando o próprio Beelzebu. Não faz sentido isso que vocês estão dizendo. Eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se o primeiro não mantejar manietal valente, saqueando então a sua casa? E ele termina dizendo: porquanto eu vos digo, todo pecado de blasfêmias se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Então, o que seria a blasfêmia? Jesus está explicando que a blasfêmia é você olhar para uma coisa e que Deus e o Espírito Santo fez e falar que não foi o Espírito Santo, falar que foi Satanás quem fez. No caso é que eles estão falando, usando a palavra Beelzebu. Então, olha uma atitude e julga como sendo uma atitude demoníaca. Isso seria uma blasfêmia, algo do mal, feito por Deus e dado crédito aí para o mal. Isso sim seria uma blasfêmia. Aí ele continua: ou dizei que a árvore é boa, ou se o seu fruto é bom, ou dizei se a árvore é má, se o seu fruto é mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca.
O homem bom tira as boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, tesouro tira das coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta do dia do juízo, porque as tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. E aí ele continua. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Aí ele fala, então o Senhor dá um sinal para nós aí, que o Senhor é o Filho de Deus. Mas ele respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então Jesus fala, né? Jesus vai ficar ali 3 dias morto e depois vai ressuscitar. E esse seria o sinal, né? E ele fala assim, não, eu não vou dar sinal, eu não sei esse, né? Você tem que escolher. E olha, continua aqui, ó, no 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, ainda anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz, voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada e varrida e adornada. E que ele está falando, essa casa é o corpo, quando ele expulsa os espíritos maus. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, pior do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração mal. Então, todo o princípio de batalha, gente, todo o princípio da nossa vida é encher-nos do Espírito Santo para que este mal nunca volte para nossas vidas. Aí aqui ele fala sobre a família de Jesus, ó, no versículo 46 do capítulo 12. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e os seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que ali estão ali fora a sua mãe e os seus irmãos, que querem falar-te. Porém, ele respondendo, disse ao que lhe falaram, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Porque, gente, eles estavam ali querendo parar Jesus. Fala, Jesus, meu filho, a mãe e os irmãos dele, vai lá e fala, meu filho, você já está inventando, você está correndo risco de morte. Acabamos de ver ali que eles estavam já planejando a morte de Jesus, porque Jesus estava fazendo coisas que não era habitual, não era normal naquele mundo. Nenhum profeta tinha feito tanta coisa assim. Então, aí a mãe dele vem e os irmãos vêm até ele e começa a falar. Eles queriam parar Jesus. E aí Jesus, estendendo a mão para os seus discípulos, diz, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, este é meu irmão, irmã e minha mãe. E aí ele começa a contar as parábolas. E a parábola é uma forma de ensino, de ilustrações pedagógicas que Jesus fazia para que o povo entendesse. Ele usava ali dentro do contexto da realidade deles uma forma de ensinar. Jesus foi um grande mestre, o maior mestre de todos, na verdade. E tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Ajuntou-se a ele, ao pé dele, muita gente, de sorte que entrando no barco se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma grande parte da semente caiu no pé do caminho, e vieram as aves e comeram-no. E por outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou e secou-a, porque não tinha raiz. Outra caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e se focaram. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E cercando-se dele os discípulos disseram, por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Ou seja, vocês têm revelação, vocês são meus discípulos, vocês têm revelação, mas eu preciso ensinar a quem não tem. E eu preciso falar na linguagem que eles entendem. Então,
e continua: por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu do mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se convertam e se curem. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós verdes e não viram, e ouvir o que vós ouvi e não ouviram. E é verdade, né, gente? Quantos profetas ali sonharam, imaginaram, desejaram a vinda do Messias. Então, eles estão tendo esse privilégio. 18 ele diz: escutai vós, pois a parábola do semeador. E ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem para o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado no pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Porque Jesus estava falando ali aos agricultores, olha. Mas não tem raiz em si mesmo, antes de pouca duração, e chegava a angústia e a perseguição por causa da palavra, e logo se ofende. Então é aqueles que não aguentam, que não subsistem, não tem raiz. Eles ouvem, recebem a palavra, mas não sustentam. Até hoje tem gente assim, tá? E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela é infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Então o Senhor fala, olha, é como falar da palavra de Deus, gente, até hoje é assim, é como essa parábola do semeador. Vai haver pessoas, corações que estão ali quebrantados e aí se animam e tal, mas eles não se aprofundam, não firmam. Outros ouvem, mas nem surge efeito porque ele está focado nas coisas deste mundo. E outros têm terra boa e dá frutos, né, e revigora e etc. E ele continua falando sobre através de parábolas. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. Mas dormindo o homem, veio seu inimigo e semeou o joio, e no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou e também pareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: não semeaste tu teu campo boa semente? Por que então tem joio? E eles disseram: o inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: não, para que, no colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Porque, gente, o joio, a raiz ia se enroscar nas raízes do trigo, então quando puxasse, sairia o trigo também. Então deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para que queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então, ele fala: não, tá um monte de coisa errada aí, mas calma que o tempo vai mostrar. É sobre isso, tá bom? E ele continua a parábola do grão e da mostarda e do fermento. Outra parábola que Jesus propôs foi que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior de todas as plantas, e faz uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. A outra parábola diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. E tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhe falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz. Olha Mateus reforçando aqui o que é dito pelo profeta: abrirei em parábolas e a boca e publicarei as coisas ocultas. Então ele está falando que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda,
que ele foi plantado ali, mas ele vai crescer e dar uma grande árvore. E assim como o fermento que é colocado na massa ali, e ela amassa leveda, ou seja, a massa cresce. Assim é o reino do céu, teria crescimento. Jesus está explicando sobre isso. E aí ele continua explicando aqui a parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé dele, aos seus discípulos, dizendo: explica aquela parábola do joio no campo. E ele respondendo disse: o que semeia boa semente é o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido, queimado no fogo, assim será consumado deste mundo. Mandará o Filho do Homem os anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançará-los na fornalha de fogo. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reinado do seu Pai, e quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E a parábola do tesouro escondido. Também o reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido, num campo que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo que tem para comprar aquele campo. E o outro é o reino dos céus, que é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante à rede lançada no mar, que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxa para a praia, e assentando-se, apanha para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será a consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse Jesus: entendestes todas essas coisas? E disseram: sim, Senhor. Então agora eles conseguem compreender o que o Senhor estava falando. Então Jesus era um grande orador, um grande ensinador, né? Eu acho que ele nunca existiu alguém que tivesse tanta técnica para ensinar eles, né? Jesus usa aqui essas analogias para que o povo compreendesse o que ele ensinava. Então ele explicou ali, e eles perguntou: vocês entenderam agora? Eles: entendemos. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os assim na sinagoga, de sorte que se maravilhavam e dizia: de onde veio essa sabedoria e estas maravilhas? Então, é filho de carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simeão e Judas? Olha aqui, 4 irmãos de Jesus sendo citados. E eles não estão entre nós e todas aquelas suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isso? Fala assim: rapaz, você não é filho da Maria? Não é irmão do João, do Tiago? Como assim você tem essa sabedoria toda? E as suas irmãs também? Você, com toda essa sabedoria aí, você está muito diferente dos seus irmãos. Como que se explica isso, né? E aí eles se escandalizavam nele. Jesus, porém, disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então, Jesus, o povo não reconhecia ele ali na cidade dele. Falava: quem é você? Né? Filho do fulano, irmão do ciclano. E não honravam Jesus. Porém, quando você honra Jesus, ele continua fazendo, ele pode fazer as coisas grandes e tudo. E quando você não honra, isso não muda nada o que ele não é. Ele só não faz. Se você não honrou, aqueles não honraram também não receberam maravilhas. Mas isso não mudou nada o que Jesus era. Ele continuava sendo filho de Deus. E aí acontece que, naquela época, Herodes, que era o governador ali, vou usar essa palavra governador, mas eu sei que não é bem essa. O Herodes ouviu a fama de Jesus e disse aos seus criados: este é João Batista, e que ressuscitou dos mortos, e por isso está maravilhas operam nele.
porque Herodes tinha prendido João e tinha uma minetado e encerrado no cárcere por causa da Herodias, mulher do irmão. O João Batista pregava, e ele falou, olha, Herodias, você não tem que ter um caso com o seu cunhado e tal. E a Herodias ficou chateada e pediu para Herodes prender ele. E aí Herodes prende e aí já tem Jesus lá fazendo aquele monte de coisa. Ele fala, mas gente, mas ressuscitou outro João Batista aí, pelo amor de Deus. É isso que ele quer dizer com esse ressuscitou João Batista. É aparecer outro aí que ainda está pior do que ele. Então, a Herodias, eu vou resumir aqui essa história. A Herodias não estava satisfeita com João Batista, e era aniversário da filha, festa e tal, e a filha dela dança, e Herodes fala, você pode pedir o que quiser. Aí a mãe dela fala, filha, pede a cabeça de João Batista. E aí Herodes manda fazer isso, né? E o rei ele ficou meio aflito. A Bíblia fala aqui, no versículo 9, o rei afligiu-se, mas por causa do seu juramento, dos que estavam lá na mesa com ele, ordenou que disseram. Então ele falou assim, ai meu Deus, não precisava de tudo isso, né? Mas já que eu falei, vão ter que decapitar o homem. Então mandou degolar João lá no cárcere, e a cabeça dele foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. E chegaram os discípulos e contaram isso, e levaram o corpo e foram sepultar e também contar para Jesus. Gente, acontece que João Batista, como nós vimos, João Batista ele era primo de Jesus. E Jesus não teve nem a chance de se despedir de João Batista, né? E eles, desde o ventre, se comunicaram. A gente não viu aqui porque Mateus não dá detalhes, mas a gente vai ver nos outros evangelhos que quando Maria vai lá na casa de Isabel, João Batista sente ali a presença de Jesus, mexe ali no ventre e tal, e eles tinham essa sintonia. Aí acontece que Jesus fica triste, e aí Jesus, olha aqui no versículo 3, fala, e Jesus ouvindo essa notícia, retirou-se dali num barco para lugar deserto e apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé atrás dele nas cidades. E Jesus saindo, viu aquela multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Então Jesus saiu, estava triste, chateado, queria chorar, mas aí ele vê que tanta gente precisando de ajuda, aí ele se move de compaixão, gente, porque é a compaixão que revela ali, sim, essa compaixão de Deus pelo mundo, de Jesus pelo povo, e que é o grande, é a base do ministério de Jesus, né? E aí ele vai, e chegaram tarde os seus discípulos, aproximaram dele, diz, o lugar é deserto e a hora já é avançada, despede da multidão para que vão pelas aldeias e compre comida. Então Jesus disse, não é mister que eles se vão, vamos dar de comer. Então eles disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, então traz aqui. Então, mandando ele que a multidão quase todo mundo conhece a história. Jesus orou, deu graça, repartiu ali aqueles 5 pães e os 3 peixinhos. Deixa eu ver se nunca lembro se é 3 ou 2. 2. É 2 mesmo. Então, Jesus parte ali aqueles pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos, abençoou, partiu os pão, deu aos discípulos, os discípulos deu às multidão. E comeram todos, saciaram, levantaram e sobejaram, ainda sobrou 12 cestos cheios. E aí os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E aí o que acontece, gente? Essa multiplicação, esse milagre, ele só aconteceu porque Jesus decidiu se compadecer daquele povo, ainda que ele estivesse triste, chateado, triste ali pela morte do primo dele. Mas assim, esse milagre só aconteceu porque o Senhor decidiu ter compaixão do povo. E aí Jesus sai de lá e logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda enquanto ele despedia da multidão. E despedido da multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde estava ali só. E o barco estava já lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, mais a 4ª vigília, ou seja, a 4ª vigília era por volta das 3 horas da madrugada. Dirigiu Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E o discípulo, vendo a caminhar sobre o mar, assustaram e disseram, é um fantasma,
e gritaram com medo. E Jesus, porém, falou, dizendo: Oh, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu Pedro, então: Senhor, se és tu, manda eu ir contigo por cima das águas. E ele fala: Vem, Pedro. E descendo Pedro do mar, andou sobre as águas para ir com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começaram a ir para o fundo e clamou: Senhor, salva-me, socorro. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram no barco, acalmou-se o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E aí, e quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla das suas vestes, e todos os que a tocavam ficavam sãs. Olha isso, gente. A gente vai ver isso aqui depois, lá naquela história da mulher. A gente já até viu, né? A mulher que tocou a orla de Jesus. Já vimos onde já tinha passado. Então, olha a fé dessas pessoas. Jesus, além de curar, as pessoas que tocavam nele eram curadas. A tradição dos anciões, capítulo 15. Então chegaram ao pé de Jesus, escribas, fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgrides os seus discípulos a tradição dos anciãos? Por que eles não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse: Por que transgride vós também os mandamentos de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós disseis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar e nem precisa o seu pai nem sua mãe. E assim invalidastes dessa vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Então não passava de puro formalismo, só cumpriam tradição, mas o interior deles mesmo não tinha esse reconhecimento. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que não são preceito aos homens. E chamando a si a multidão, disse: Ouvi e entendeu. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, vocês estão aí preocupados com rituais, o que vocês fazem, mas o que realmente é o que procede, vem de dentro do coração, isso realmente é o que importa. Então, acercando-lhe dele, os seus discípulos disseram: Sabes que os fariseus estão ouvindo essas palavras e se escandalizaram? E ele, porém, respondeu, disse: Toda planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-as. Não são condutores cegos. Ora, um cego guia o outro, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse: Explica-nos essa parábola. E Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Vocês também entenderam, né? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Então ele está falando, gente, ritual sem propósito é hipocrisia, né? Você tem que fazer com propósito, você tem que fazer com... Porque que move o propósito? O que move? Quem que se move por propósito não te incomoda ninguém, não nada. Você faz pelo propósito que você tem no seu coração. Agora, por mero ritual, isso não adianta. E ele fala, né? O que você faz, a sua fala, o que você fala tem que combinar, tem que ser conforme, tem que realmente demonstrar o que você é. Tem que combinar com o que você é. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Tá bom? É sobre isso aí. A mulher cananeia. Então, vocês não estão entendendo? Olha que Jesus fala. Então, eu vou desenhar aqui para vocês. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, clamou dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: Despede, vai que ela vem gritando aí atrás de nós. E ele respondeu:
Não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Então chegou ela, olha, caindo aqui. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e dar-los aos seus cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas eu também, os cachorrinhos, comem das migalhas que caem na mesa dos senhores. Então respondeu Jesus, mulher, grande é a tua fé, que seja feito para contigo como tu desejas, e naquela hora sua filha ficou sã. Ou seja, do lado nós temos os fariseus preocupados ali com lavar as mãos e todo o formalismo, e do outro lado nós temos mulheres falando, meu filho, pelo menos as suas migalhas, eu sei que as suas migalhas, para você é migalhas, mas para mim vai resolver o problema. Então ela está falando sobre a fé dela. Aí vem uma segunda multiplicação de peixes aqui, ó, e pães. E partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo que trazia coxo, cego, mudo, aleijados, e muitos, e puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. E de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos falarem, os aleijados sãos, os coxos andarem, os cegos a ver, e glorificavam Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, diz, tenho compaixão pela multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-las de jejum, para que não desfaleçam no caminho. Aí os seus discípulos disseram, de onde nos viram no deserto tantos pães para saciar essa multidão? E Jesus disse, quantos pães tendes? Quantos pães tendes? E eles disseram, 7 e um pouco de peixinho. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, dando graças, partiu e deu ao seus discípulos e os discípulos à multidão, e todos comeram e saciaram, e levando do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, o que tinha comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças, e tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu ao território de Magdala. E agora ele vai falar sobre o fermento dos fariseus. E chegando os fariseus e os saduceus para tentar impedir-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu, mas ele respondendo disse, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã disser, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conhecer os sinais dos tempos? E pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu... uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para outra banda, tinha esquecido de fornecer-se pão. Então Jesus ficaria ali nas profundezas da terra por 3 dias, né? Depois ressuscitaria. Então esse seria o sinal, ele torna a falar, né? E Jesus disse, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então Jesus está falando assim, olha, não deixe que os milagres seguem vocês, porque olha o tanto de milagres que o Senhor está fazendo e eles nesse ainda não acreditam, porque eles estão focados na lei. Então não deixe também que, Jesus está falando, não deixe que a lei, também que a letra seja mais do que o Espírito. Não deixe que esses milagres se tornem tão comuns a ponto de vocês não perceberem mais do que se trata, né, do poder de Deus. E Jesus, recebendo isso, disse, porque arrazoai-vos entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão, não compreendeis ainda que nem vos lembrais que os 5 pães para os 5.000 homens, de quantos cestos levantastes? E nem vocês não lembram nem dos 7 pães para 4.000 quantos cestos levantaste? Como não compreendestes que não vos falarei a respeito do pão, mas que vos guardassem do fermento dos fariseus e saduceus. Então compreenderam que não disseram que se guardasse o fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens se os filhos do homem
se quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns dizem que é João Batista, outros é Elias, outros dizem que é Jeremias e outro que eu sou um profeta. E vós, o que disseis de mim? Aí Pedro se enche de coragem e fala, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde, disse bem, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu vos digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, essa pedra que Jesus está se referindo, fala assim, Pedro, olha aí, você mesmo está reconhecendo. Você está reconhecendo que eu sou Cristo, Filho do Deus vivo. E o seu nome, Pedro, significa pedra, mas é sobre esta pedra Jesus se referindo a ele mesmo. Eu, Jesus, esta pedra, edificarei minha igreja. Então, a igreja, ela não é edificada sobre a pedra Pedro, é edificada na pedra Jesus Cristo. Porque o povo confunde muito isso, tá? Então, se você ler bem, você vai compreender que fala assim, Pedro, sobre esta, pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta é coisa aqui, ó, sobre isso aqui, perto. Esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. E desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, tomando parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Ou seja, Pedro acabou de receber um elogio, falando, olha, parabéns, Pedro, você reconheceu, eu sou Cristo. Jesus não fala assim, né? Jesus fala assim, olha, você diz, diz bem, aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Tá? Acertou, né? Ganhou a estrelinha. E depois ele fala, não, Senhor, mas como assim? O Senhor vai morrer na cruz? Ele reconhece Jesus e depois não quer que Jesus morra para cumprir o que está escrito na lei. Então, é por isso que não dá para afirmar a igreja em Pedro. Pedro é falho como nós. Então, a pedra que se refere é o próprio Jesus Cristo. Então, Jesus fala para Pedro, para trás de mim, Satanás, que serve de escândalo, porque não compreende as coisas de Deus, só as que são dos homens. Então, fala Pedro, seu nome é pedra, mas essa pedra sou eu. E Jesus aqui vai mostrar a sua humanidade, né? E que ele veio para se sacrificar. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então ele está falando, olha, vem quem quer, mas só vai ficar quem aguenta. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por a mim, achá-la-á. E pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará o homem recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. E em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então ele vem para cumprir a sua missão, né? O Filho de Deus, ele vem na forma, o Filho de Deus se torna filho do homem para que o homem se torne filho de Deus, tá bom? É isso que Jesus está explicando aqui. Capítulo 17. Olha o que acontece aqui. 6 dias depois, tornou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziram no particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornam brancas como a luz. Isso é a transfiguração. E aí,
Eis que lhe apareceram Moisés e Elias, ou seja, Moisés a lei, Elias o maior profeta, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. E queres que façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias? Aí Jesus fala: meu Deus do céu, Pedro de novo. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Então, Jesus agora é a lei e o profético, né? Jesus tem ali essa união. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Os dois sumiram. Descendo eles do monte, Jesus ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E então entenderam os discípulos que lhe falavam dele mesmo, né? Jesus, vou voltar que não vou ler isso aqui, ó. E os discípulos interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu e disse: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu digo que Elias já veio, e não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também a padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que ele falava de João Batista e dele mesmo. Por quê? Porque o Elias, gente, que viria, não é que Elias voltaria, porque Elias não morreu, Elias foi levado para os céus. Mas é o espírito, o mesmo impetuoso que havia ali em Elias, também veio por João Batista. E João Batista ali já estava morto. Então Jesus estava falando: eles fizeram com ele e vão fazer comigo também. E quando chegaram à multidão, aproximou dele um homem, pondo-se de joelhos diante dele: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático, sofre muito, por muitas vezes caiu no fogo e muitas vezes na água. E trouxe os discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Traz aqui. Aí Jesus repreendeu o demônio que saiu dele, e naquela hora o menino foi curado. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e disseram: Por que não podemos expulsá-lo? E Jesus respondeu: Por causa da sua pequena fé. Porque em verdade eu te digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Então, nada será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando ele na Galiléia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão ao terceiro dia, e ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Então Jesus vai ensinar eles que eles têm que pagar o tributo, porque disse Jesus, e entrando na casa de Jesus, ele antecipou, dizendo: Que te parece, Simão, que te cobram os reis da terra tributos ou impostos dos teus filhos ou dos alheios? E Pedro disse: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrará um estáter, e toma-o e dá-o a mim por ti. Então Jesus fala: olha, você precisa ser correto diante da sociedade, vai pagar os seus impostos. E naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é maior no reino dos céus? E Jesus chamou uma criança e pô-lo no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que não vos convertestes e não vos fizeste como crianças, de modo algum entrará no reino dos céus. Portanto, aquele que tornar humilde como esta criança, esse é maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que ele lhe pendurasse o pescoço numa mó de azenha e se submergisse nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem, porque o escândalo vem. Então, por que Jesus
está comparando aqui a criança, porque a criança, ela acredita na promessa do pai. Então, é isso que ele quer. Quero que vocês acreditem no pai como uma criança acredita. E se seus olhos te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Melhor entrar na vida com um olho só, que em 2 olhos serem lançados no fogo do inferno. E aí ele vai falar sobre perdão, no versículo 5. Ora, o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre si, ti e ele. Se te ouvir, ganhastes a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca ou 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não escutar, diz à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ou seja, o perdão tem que ser verbalizado ali. Tem que ser desligado. Porque onde... aí aqui, ó. Que pedirem se será feito em nome do Pai, sabe? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu perdoarei? E aí ele fala: até 7? E Jesus fala: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, uma dívida impagável. Perdão, você tem que perdoar quantas vezes for necessário. Aí ele conta a palavra do credor incompassivo. Nós já sabemos que quando a gente deve, lá o costume deles, quando você devia, não tinha condição de pagar, você pegava alguém da família como escravo, ou você mesmo, seus filhos pegavam ali para trabalhar até que a dívida fosse paga, né? E esse era o costume. Aí ele conta a parábola. Por isso o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. Começando a fazer as contas, foi-lhe apresentar um que devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando, reverenciava, dizendo: ai, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo eu te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que você me deve. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava, dizendo: oh, seja generoso comigo, e tudo eu te pagarei. E ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. E como que vai pagar nesta prisão? Vendo, pois, os seus conservos que acontecia, contristaram e foram lá declarar ao seu senhor o que passava. E falar: olha, aquele rapaz, o senhor perdoou, o outro devia para ele, e ele foi prender o homem. Então o Senhor chamou-o à presença e disse: Senhor, servo malvado, perdoei-te e toda aquela dívida porque me suplicaste. Então não devias fazer igualmente e ter compaixão para o seu companheiro, como também eu tive de você? E indignado o Senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial do coração, se o seu coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Esses atormentadores, gente, no mundo espiritual são os demônios, tá? Então, não tem outra saída a não ser praticar o perdão. A lei acerca do divórcio. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Seguiram grandes gentes e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondeu e disse: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E diz: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe a carta de divórcio e repudiá-la? E disse
Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a mulher, a não ser por causa da prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Ou seja, a única justificativa que o que seria admissível seria essa quebra de aliança, tá bom? Quebrou a aliança, então teria direito de repudiá-la. Aí Jesus abençoou as crianças, né? Trouxe então algumas crianças para que... Jeremias está animado. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que ele impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não estroveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe impostos as mãos, partiu dali. E ele vai falar sobre o jovem rico. E eis que aproximando dele, um jovem rico disse: bom mestre, que bom que farei para conseguir a vida eterna? E aí Jesus disse: por que me chamas de bom? Não há bom senão o que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Mas quais, Jesus? Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra seu pai e sua mãe, amará o seu próximo. Diz o jovem: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Jesus disse: se queres ser perfeito, vai e vende o que tens e dai aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se, triste porque possuía muitas propriedades. Então, gente, Deus está falando aqui, você não pode ter idolatria ao dinheiro. É sobre idolatria ao dinheiro, não sobre você ter propriedades e bens. Então, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez que vos digo é que é mais fácil passar o camelo no fundo da agulha do que entrar um rico no reino dos céus. A agulha era um tipo de curralzinho, de portinha que tinha, que era com curva, tá bom? Então, Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? E Jesus disse: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmão, pai, mãe ou mulher, filhos e terras por amor ao meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. E aí ele continua falando sobre a parábola do trabalhador na vinha. Porque o reino de Deus é semelhante ao homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. Então ele saiu de madrugada para contratar homens para trabalhar ali na vinha dele. Ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros ociosos e também disse: ide vós também para a vinha e vos eis. E ele foi passando o dia ali juntando trabalhadores, né? Aí quando chegou no final da tarde, ele vai e paga todo mundo igual. Aí uns ficam pensando: a gente vai receber mais, nós fomos os primeiros a serem os contratados. Esses aí já foram contratados no final da tarde e vão receber menos. E aí, ele fala assim: amigo, não te faço injustiça, não ajudaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te, que eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, essa parábola é apenas para dizer que Deus vai salvar até o último minuto. Deus quer salvar a todos até o último momento. Não é sobre pagar mais ou pagar menos. É que ele vai estar até o último minuto em procura de trabalhadores para a seara. E o pedido dos filhos de Zebedeu, olha isso. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte
seus 12 discípulos no caminho e disse: Eis que vamos para Jerusalém, e o filho do homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-los à morte, e entregarão aos gentios para que dele escarneça e o açoite, crucificam, e o terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele Aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhes um pedido. E ele disse: Que queres? Ela respondeu: Dize aos meus que os meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à esquerda, no teu reino. E Jesus, porém, respondendo: Não sabeis que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo como eu sou batizado? E Jesus respondeu: Podemos. E disse ele: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. E enquanto os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. E Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios, não estes dominados, os que grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todos aqueles que quiser entre vós fazer grande seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós que quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem, não vim para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate a muitos. E aí continua e conta a história dos cegos de Jericó. E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão, e eis que 2 cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão repreendida para que eles calassem. E eles cada vez clamavam mais alto. E Jesus, parando, chamou e disse: Que queres que eu faça? Ele disse: Que nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou os olhos e logo viram, e eles os seguiram. E aí vocês lembram que já houve que a profecia de Zacarias vai se cumprir aqui, ó. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou-então Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-o e trazei-os. E se alguém perguntar alguma coisa, fala que o Senhor precisa dele, e logo vai enviá-los. Ora, e tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre um jumentinho, e sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Zacarias 9:9. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram suas vestes, e fizeram assentar em cima. Muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E as grandes multidões, tanto os que iam adiante como os que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, todas as cidades se alvoraçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e das cadeiras dos que vendiam pombas. Por que isso? Porque nós vimos que o sacrifício era para fazer da nossa produção, os animais das primícias, do que era nosso. Só que o pessoal viajava, ia para lá, para Jerusalém, para sacrificar. E aí o que acontece? O povo falou: vamos vender aqui, que aí a pessoa não precisa trazer do deles. E comprava lá. E esse era o errado, tá, gente? Esse era o errado. Então, ele fala assim, ó. E vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamavam no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram: Ouvides que dizem? Jesus disse: Sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das suas criancinhas do peito tirastes o perfeito louvor? Salmo 8 e 9. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite.
E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Avistando a figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Por quê? A figueira parecia que tinha fruto, mas ela só parecia, ela não tinha nada. Então ela parecia ser o que ela não era. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo que tiveres de fé e não duvidardes, não só farei como tem feito a figueira, mas até este monte disseste, ergueste e precipita-se no mar, e assim será feito. E tudo que pedis na oração, crendo, o recebereis. O segredo, então, gente, é crer. Quando orares, ores crendo, tá? E aí vem: e chegando ao templo, acercaram-se dele, e estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade faz isso? E a quem te deu autoridade? E Jesus respondeu e disse: eu também vos perguntarei uma coisa. Se dissestes, também eu vos direi com que autoridade faço isso? O batismo de João da onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que eu não crestes? E se dissermos dos homens, tornemos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo Jesus, disseram: não sabemos. E ele disse: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Então, também não tenho o que contar para vocês. E aí vem a parábola dos 2 filhos. Mas que vos parece, um homem tinha 2 filhos, dirigindo ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E disseram o segundo, e falou de igual modo, e respondendo: eu vou. Só que ele não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Aí os disse: o primeiro. O que disse Jesus: em verdade vos digo que os republicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependerdes para crer. Aí continua contando a palavra, as parábolas dos lavadores de... Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem do pai de família que plantou uma vinha, circuncidou num valado e construiu nela um lagar, e edificou a torre e arrendou aos lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos para os lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro, apedrejaram outro, e depois enviou outros servos, o maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe os mesmos. E por último enviou seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram em si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderemos-lo da sua herança. E lançando mão dele, arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha aos outros lavradores, que o tempo lhes dê os frutos. E disse Jesus: nunca leste nas Escrituras: a pedra que edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçará-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falavam deles, e pretendendo prendê-los, recearam o povo, porquanto tinha por profeta. E ele continua falando sobre as parábolas. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um certo rei que celebrou a bodas do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. E depois enviou outro servo, dizendo aos convidados e tal. E aí ninguém foi, gente. Aí o que acontece? E disse a eles: amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele respondeu: então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai e lançai nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas pouco escolhido. Então o povo é chamado,
porém não querem. A questão do tributo. Então, retirando-se os fariseus, consultaram-se como surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos para os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que é verdadeiro e ensina o caminho de Deus segundo a verdade, sem que te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Então, eles estão ironizando aqui. Diz porque te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? E Jesus, então, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, seus hipócritas? Morai-me moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E ele disse: De quem é essa efígie que está na inscrição? Aquele desenho do rosto lá. E eles disseram: É de César. Então ele disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e deixaram e retiraram-se. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogavam. Mestre, Moisés disse: Se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará a descendência do seu irmão. Então, ele está falando do voto meu Deus, me fugiu aqui a palavra. Mesmo caso lá de Ruth e tal, né? E dizendo, ora, houve entre vós, aí tá assim, entre eles suscitará a descendência do seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a mulher e seu irmão. Da mesma forma, o segundo, o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Porquanto na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? E Jesus, porém, respondeu: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Agora ele fala sobre o maior mandamento. E os fariseus, ouvindo que fizeram emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E deles, o doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: Amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei dos profetas. E estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram: De Davi. E disse ele: E como é então que Davi em espírito lhe chama o Senhor, dizendo: Disse ao Senhor, meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi, por lhe chamar Senhor, como é seu filho? E ninguém pode responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Então, como que Davi chamaria o Messias, que era filho dele, de Senhor? Né? E o capítulo 23, nosso último capítulo de hoje, fala da censura de Jesus contra os escribas. Então falou Jesus à multidão, seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Lembra que eram as escrituras filactérios que eles colocavam aqui no meio da testa? Então, eles fazem aqueles filactérios e ainda colocam franjas enormes. Lembra das franjas das roupas, das vestes?
e amam primeiros lugares nas ceias, primeiras cadeiras na sinagoga, saudações na praça, e serem chamados pelo nome de Rabi, Rabi. E vós, porém, não quereis ser chamados Rabi, porque só um entre vós é o mestre, a saber, o Cristo, o que todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o que está no céu. E nem vos chameis mestre, porque um só é vosso mestre, que é o Cristo. E aí Jesus vai ensinando para eles. E finaliza aqui, depois vocês lerem tudo, tá bom? E assim ele fala: enchei vós, pois as medidas de vossos pais, serpente e raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? E Jesus, ele termina assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os pintos debaixo das asas, e tu não quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não vereis mais até que julgais. Bendito que vem em nome do Senhor. Então nós vemos esse homem aqui que transformou o mundo, e ainda veremos mais. Olha quantos capítulos temos pela frente do Evangelho de Mateus. Vou ver se está para terminar amanhã. 21, 25. E amanhã nós vamos terminar Mateus, continuar por Marcos. E vamos ver qual que é a vertente que Marcos tem para apresentar Jesus. Porque nós vimos que Mateus é o tempo todo mostrando que Jesus é sim o Messias. Ok? Então, até amanhã, às 6 horas da manhã, se Deus quiser. Muito obrigada.